Caríssimos, aqui é professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História. Pedindo o seu like e a sua inscrição no canal. É o resumão do Marcão. Olhem só, eu preciso da inscrição de vocês para estimular esse professor. Tá? Porque, na verdade, é o like e a inscrição que faz com que você continue fazendo o seu trabalho aqui. Mas lhes digo o seguinte, faço de coração. A ideia é transportar para vocês um pouquinho do que eu aprendi durante muito tempo. Para tentar ajudá-los em vestibulares, em provas, Enem. Né? Esse é o grande objetivo. Então vamos lá. O nosso assunto de hoje é a Grécia Antiga. Olha só. Grécia Antiga, parte 1. A Grécia pode ser chamada também de Hélade. De onde é que vem essa expressão Hélade? É que os gregos se chamavam de helenos. Então, Grécia, Hélade, gregos, helenos. Então a civilização grega pode ser chamada de civilização helênica. É tudo a mesmíssima coisa. Fique ligado. Cuidado. Isso é uma pegadinha. O cara coloca lá nas provas do Enem falando sobre civilização helênica e muita gente acaba se perdendo porque acha que não conhece o conteúdo. Ele está perguntando sobre a civilização grega. Tá? Bom, o que nós vamos definir agora, nessa primeira parte? Geografia. A Grécia está dividida geograficamente em Grécia continental, peninsular e insular. Então nós temos o continente, temos a península. Península é um pedaço de terra que se lança ao mar, cercado por água por todos os lados, menos por um onde mantém contato com o continente. E a parte insular, que são as ilhas. Aqui nós vamos encontrar inúmeras ilhas, 3.000 ilhas, e a maior ilha de todas, a ilha de Creta, onde vivia o povo chamado de cretenses. Nós vamos encontrar então a Grécia localizada na Europa meridional, um território extremamente montanhoso, 80% do território é montanha, solo pobre, oeste da Grécia banhado pelo Mar Jônico, o sul da Grécia pelo Mar Mediterrâneo e o leste da Grécia pelo Mar Egeu. A Grécia tem um litoral bastante recortado e isso possibilita bons portos. Isso já é uma pista. Se tem bons portos, qual vai ser a principal atividade? E o solo sendo pobre, a atividade será comercial. E comercial, como tem bons portos, marítima. Principal atividade, marítima, comercial. Então olha só. Período da história grega. Nós vamos dividir a história grega em período micênico ou homérico, que é o primeiro período da história, o mais antigo, onde está se formando a Grécia ainda. A palavra homérico vem de um poeta chamado Homero. E micênico vem de uma cidade chamada Micenas, que um pouquinho mais à frente eu vou conversar com vocês sobre isso. Período micênico homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico. Vamos estudar os 4 períodos. Tá? Primeiro período micênico homérico. Fontes históricas. Obviamente a arqueologia, para se estudar a história, e os poemas de Homero. Homero deixou 2 poemas. Ilíada, com 15.000 versos, e Odisseia, com 13.000 versos. Há quem diga que esses poemas, na verdade, são vários autores, não seria somente Homero. A Ilíada, também chamada de Ilion, Troia era chamada de Ilion. Então a obra Ilíada narra a guerra de Troia. São os gregos contra os troianos. Tá? Então tem todo um contexto histórico e o que mais chama atenção é o famoso cavalo de Troia, em que depois de muitos anos de guerra, de cerco a Troia, os gregos mandaram um cavalo de madeira com soldados dentro como presente declarando paz. Só que aí eles festejaram o fim da guerra de Troia, mas dentro do cavalo tinham soldados. À noite esses soldados desceram, abriram os portões e destruíram Troia. É aquela historinha do presente de grego, né? É a história do cavalo de Troia. E Odisseia, porque conta a história do rei Ulisses e as suas aventuras para voltar para o seu reino em Ítaca. O Ulisses também é chamado de Odisseu, por isso a expressão Odisseia. Na verdade, as obras de Homero é uma mistura de mitologia e história.
contando a vida da sociedade grega. É uma fonte importante de estudo, mas é uma ficção literária, porque mistura a mitologia com a história propriamente dita. Bom, resumando o Marcão, recapitulando rapidamente. Grécia Antiga. A Grécia posso chamá-la também de Hélade. Gregos, helenos. Civilização grega, civilização helênica. Geograficamente, a Grécia está dividida em Grécia continental, Grécia peninsular e Grécia insular. São inúmeras ilhas, a Grécia insular, inúmeras ilhas, 3.000 ilhas, tendo Creta como a maior ilha. Localização da Grécia, Europa meridional, território montanhoso, solo pobre. Oeste, banhada pelo Mar Jônico, sul pelo Mar Mediterrâneo e o leste pelo Mar Egeu. Litoral recortado, isso aí gera bons portos, que vai propiciar o comércio marítimo para as cidades litorâneas. Períodos da história grega, micênico-homérico, é o período mais remoto, arcaico, clássico e helenístico. Veremos os 4. Primeiro período é o micênico-homérico. A palavra micênico vem da cidade de Micenas, fundada pelos aqueus, que depois eu converso com vocês sobre isso. E homérico por causa dos poemas de Homero. Como é que eu consigo estudar o período micênico-homérico? Através da arqueologia e dos poemas de Homero, que na verdade é uma ficção literária, que ele mistura mitologia e história da sociedade grega. O que são esses poemas? A obra Ilíada narra a guerra de Troia. O nome é Ilíada porque Troia também é chamada de Ilion. Temos aí 15.000 versos. Tá? E tem a famosa história do cavalo de Troia. E Odisseia narra as aventuras de Ulisses, o rei de Ítaca, que também é chamado de Odisseu. As aventuras dele para voltar para Ítaca. Com isso, nós conseguimos entender a história do período micênico ou homérico, que na parte 2 eu vou continuar falando sobre esse período, ok? Então olha só, o resumão do Marcão, mais uma vez, para vocês, pedindo novamente a sua inscrição no canal e o seu like. Esse que vos fala ficaria extremamente grato. Faça esse esforço. Inscreva-se. Abraço para vocês, muito obrigado pela atenção. Fui!